Louvado seja Deus, Deus é bom em todo tempo, em todo instante. Estamos reunidos nessa noite, neste lugar, para rendermos louvor ao Senhor, para glorificarmos o seu nome, através de canções, mas também para ouvir a sua poderosa palavra. E a nossa oração é que o Senhor ministre ao nosso coração e fale de uma forma toda especial. Hoje, um domingo muito especial, onde é comemorado o Dia dos Pais e culto da família. Eu gostaria de trazer uma palavra voltada para a família, mais especialmente para o relacionamento entre pais e filhos no seio familiar. E para isso, eu convido os irmãos que estão aqui no templo, você que está em casa, a acompanhar uma leitura que farei no segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 13. Faremos a leitura de alguns versículos desse texto sagrado. E nós iremos gravitar entre o capítulo 13 até o 18 desse livro, pois esses capítulos cobrem essa história que vai servir de pano de fundo para a nossa exposição nessa noite. A palavra do Senhor nosso Deus assim nos diz: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmão de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te de doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhes: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e o amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse a Aminon: fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze-me a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque ainda iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe devotara. Disse-lhe Aminon: levanta-te, sai e vai-te embora. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. A nossa oração nesse momento é por revelação e entendimento, que o nosso coração possa estar totalmente aberto e inclinado à tua voz, e que a tua palavra nos console, nos exorte e nos dirija ao coração nessa noite. Oramos assim, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? A história de hoje
nos faz refletir sobre algumas verdades que fazem parte da vida e, sobretudo, do contexto familiar. E a primeira dessas é que a desintegração de uma família nunca se dá de forma instantânea. Uma família nunca é arruinada da noite para o dia, nunca acaba de uma hora para outra. É um processo gradual, às vezes lento e muitas vezes um processo imperceptível. Aos poucos vão se perdendo valores, há um afastamento das pessoas que fazem parte daquela família, e a família vai se desintegrando, porque vai perdendo os seus referenciais. Por isso, precisamos estar atentos a isso, pois as nossas famílias, a sua família, pode estar nesse processo de ruína e você não está atento ao que está acontecendo dentro da sua própria casa. Uma outra verdade que é importante pontuarmos é que a história de hoje serve de um alerta a todos nós. Precisamos dar mais atenção à nossa casa. Precisamos dar mais atenção à nossa família. E vivemos uma vida tão corrida, tão frenética, de tantas atividades, de tantos compromissos, que há uma inversão de valores. Aquilo que deveríamos priorizar, aquilo que deveríamos valorizar, tem ficado em segundo plano, tem sido relegado a uma posição secundária. E entre esses valores está a família. A família tem sido desconsiderada, os relacionamentos familiares. E quando se atenta para o que está acontecendo, muitas vezes a ruína já bateu a porta daquela casa e daquele casamento. Uma outra verdade necessária para a reflexão é que essa família tinha todos os fatores favoráveis para ser uma família muito feliz, uma família plena, uma família realizada, mas a ruína e a desgraça recaem sobre esta casa, recaem sobre esta família. Isso porque os problemas que foram surgindo não foram devidamente considerados, não foram devidamente tratados e problema não se resolve com o tempo. E essa família vai piorando e o processo vai se deteriorando passo a passo, dia a dia, mês a mês, até que a ruína total recaia sobre esta casa e sobre este lar. E pensando nesta família, na família de Davi, eu quero principiar a minha reflexão pontuando algumas qualidades de Davi, que era o patriarca dessa família, que era o sacerdote deste lar e dessa casa. Quem era Davi? Certamente você já ouviu falar pelo menos uma das façanhas de Davi, pelo menos da sua luta contra o gigante Golias. Você certamente já deve ter ouvido falar dessa história bíblica. Não precisa conhecer a Bíblia para conhecer alguns personagens dela. Davi era um homem muito importante e ele marcou o seu tempo de forma muito forte. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 18, destaca que Davi era um homem cheio de virtudes pessoais. O texto diz assim: então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita. E aí ele começa a destacar as qualidades. Primeiro, sabe tocar. Era um artista, era um músico. Detalhe, ele tocava bem. Talvez ele era um autodidata, possivelmente aprendeu a tocar sozinho, mas ele tinha muita graça ao tocar. Não era à toa que ele foi contratado pelo rei Saul para tocar, para trazer calma ao seu espírito quando ele estava em aflição.
Segundo, Davi era um homem forte. Forte não no sentido físico, porque a descrição que é dada no texto sobre ele é que ele era um rapaz franzino, magrinho, mas ele era forte de caráter. Era alguém muito sincero e leal àquilo que ele acreditava. Terceiro, ele era valente. Davi não temia os inimigos. Davi não fugia de uma batalha, não fugia de uma peleja, ele ia à luta. Quarto, Davi era um homem de guerra. Ele era um guerreiro experimentado, tinha estratégias, conseguiu inúmeras vitórias lutando por Saul. E depois, quando se tornou rei, Davi conquista toda aquela região e ele acaba fundando um império israelita na sua época. Que mais? Davi também, ele era um homem sisudo em palavras. Ele não era uma pessoa de fala dúbia, que falava uma coisa e não cumpria, que falava uma coisa e ora outra. Davi era um homem firme naquilo que dizia, firme naquilo que falava. E percebemos isso, inclusive, na sua relação com Deus, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, e ele vai até o templo buscar o Senhor, vai até o tabernáculo, e ele ora ali, e a sua oração está em 2 salmos, no 32 e no 51, ele diz, eu pequei, eu me sinto sujo, me lava, me purifica. Então Davi era um homem que falava daquilo que realmente existia no seu coração. Por isso que, com certeza, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma sexta característica ou qualidade. Ele era um rapaz bonito. O texto diz que ele era de boa aparência. Era uma pessoa de uma aparência agradável. E sétimo, talvez a mais importante, certamente a mais importante de todas as qualidades de Davi, o Senhor era com ele. Deus era com Davi. A presença de Deus era com ele. Se fôssemos continuar enumerando as qualidades de Davi, poderíamos dizer que ele também era um homem corajoso. Ele enfrentou um leão para defender o rebanho de seu pai. Ele enfrentou um urso também para defender o rebanho de Jessé. Davi enfrenta o gigante agora para defender o rebanho de Israel, a nação de Israel. Davi era um homem famoso. Ele ficou conhecido em todo Israel como um herói. Ao vencer o gigante Golias, ele se torna uma celebridade em todo Israel, e isso principia o conflito entre ele e o rei Saul, porque o ciúme nasce no coração do rei, pois Davi era mais honrado e considerado do que o próprio rei, e o segredo disso era que o Senhor estava com ele, o Senhor era com Davi. Davi se tornou o maior rei de Israel em todos os tempos. Não houve um rei que se igualasse a ele em influência, em importância, em conquistas e em legado. Ele era esse homem cheio de predicativos, cheio de qualidades. Mas Davi não era apenas um pai cheio de virtudes pessoais. Davi também era um pai cheio de boas intenções. E nós chegamos a essa conclusão quando olhamos para o nome dos filhos de Davi, o nome que ele deu a cada um de seus filhos. Pode-se ver que através de alguns nomes colocados nos filhos, Davi, ele tinha grandes expectativas com respeito àqueles filhos que Deus estava lhe dando. Na antiguidade, os nomes eram mais dotados de significado do que nos dias de hoje. Hoje as pessoas colocam o nome nos filhos porque acham bonito, né? Acha a pronúncia legal, às vezes americaniza o nome dos filhos por achar bacana, legal, e vai colocando, e às vezes não sabe nem o significado daquele nome. Mas na antiguidade, as pessoas colocavam o nome mais pelo que significava do que pela fonética ou pelo som que ele emitia. E Davi, ele vai mostrando que ele tinha planos, ele tinha projetos com seus filhos, ele tinha expectativas para com eles, a partir dos nomes que ele dá aos seus filhos. Por exemplo,
o seu primogênito Adonias, ele colocou o nome de aquele que pertence a Adonai. Adonai é um dos títulos de Deus, é um dos nomes de Deus. Então, aquele que pertence a Deus. Ele teve o primeiro filho e ele disse: esse meu filho é de Deus, é do Senhor, e eu vou colocar o nome dele assim, para que quando alguém o chamar pelo nome, entender que ele pertence a Deus. Eu o consagrei a Deus. Salomão, um outro grande filho de Davi, significa pacífico, aquele que é da paz, aquele que promove a paz. Um outro filho, Absalão ou Absalom, significa o pai da paz. Imagina só, quais eram os planos, os sonhos que Davi tinha para com seus filhos ao colocar esses nomes neles. Ninguém põe o nome assim em um filho, imaginando que um dia esse filho vai se rebelar contra o pai, vai traí-lo, vai envergonhá-lo, vai dar um golpe de Estado, mas infelizmente é isso que acaba acontecendo. Eu queria chamar a sua atenção para uma consideração aqui nesse ponto. Davi, ele foi um pai que sonhava com o bem dos filhos. No entanto, ele não foi capaz de transformar as suas boas intenções em investimento de vida na existência dos seus filhos. Então não adianta só ter boas intenções, pagar uma boa escola para seu filho, pagar um curso profissionalizante, um curso de inglês, colocá-lo nas melhores universidades da cidade, se você não tiver intenção de fazer parte da história da vida desse jovem, desse adolescente. Uma outra característica de Davi, como pai, Davi era um homem que tinha recursos para promover um lar pleno. Por que eu digo isso? Porque Davi, em primeiro lugar, era um homem espiritual. A palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Alguém segundo o coração de Deus é alguém que tem intimidade com Deus, é alguém que caminha com Deus, é alguém que tem uma vida de devoção. E nós vemos isso a partir dos salmos que Davi compõe. Ele, na sua trajetória de vida, compôs cerca de 70 dos salmos que nós temos no livro de Salmos. E muitos deles deixam muito evidente essa intimidade, essa caminhada que Davi tinha com Deus, de comunhão e de espiritualidade. Além de ser um homem espiritual, e ele poderia promover a espiritualidade da sua casa, Davi também era um homem muito rico. Você não pode esquecer que Davi era o rei de Israel. Ele era a figura mais importante na nação. Então, tudo isso, somado à missão de promover um lar que glorifica a Deus, nos leva ao entendimento de que Davi tinha todas as condições de construir um lar para a glória de Deus, de construir um lar que glorificasse ao Senhor. Mas, infelizmente, não é essa história que eu quero contar para vocês hoje. Essa história que, ao olhar para as qualidades do pai, nos causa uma primeira impressão de que será uma história de uma família que devemos nos espelhar, uma família de excelência. Na verdade, não é uma dessas histórias que terminam com um final feliz. Essa história termina com um final muito triste. A tragédia, a ruína, chega a essa família. E olha quantas tragédias acontecem aqui neste lar e nesta família. No capítulo 13 do texto que nós acabamos de ler, no versículo 1, diz que a primeira tragédia que chegou àquela casa foi a paixão doentia que nasceu no coração de um dos filhos do rei, chamado Aminon. Aminon desenvolveu no seu coração uma paixão doentia pela sua própria irmã. Davi tinha muitos filhos, tinha mais de 20 filhos, porque ele tinha várias mulheres. Muitas delas tornaram-se suas esposas por questões de conveniência e por acordos políticos. Mas Davi, ele tinha no seu harém 700 mulheres. E entre essas 700,
existiam as esposas e ainda as concubinas. E com essas mulheres, Davi, ele construiu uma família com 20 filhos. E um deles, o mais velho, o primogênito de Davi, ele acaba se apaixonando pela sua própria irmã. Na verdade, sua meia-irmã, porque eram filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. E Aminon se apaixona por Tamar. Era uma paixão doentia, era um sentimento pecaminoso. A priori, porque ele se apaixona pela própria irmã. E isso, à luz da Bíblia, era condenado, porque era uma relação incestuosa. E segundo, vemos depois o que ele faz com ela, a usa como objeto, mostra que não era um sentimento altruísta, que não era um sentimento verdadeiro de amor, mas apenas de uma relação de uso e desuso. Ele nutre no seu coração esse sentimento. Meus irmãos, assim como Aminon, nenhum de nós estamos isentos de repente em nosso coração, nascer um sentimento desse. Jovens, adolescentes, adultos, solteiros e casados, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos, em algum momento da nossa vida, um tipo de sentimento desse, tentar encontrar espaço e ocupar lugar em nosso coração. Por quê? Porque nós somos pecadores, temos uma natureza inclinada ao pecado, por isso estamos sujeitos a ter esse tipo de sentimento. A questão aqui não é sentir essa paixão, mas o que ele fez com respeito a ela. Ele não lutou contra, ele não pediu ajuda para resolver o problema. Não, ele andou na contramão de tudo isso. Ele alimentou esse sentimento. Ele nutriu esse sentimento. E aí, quando você não combate um sentimento assim, ou um sentimento de paixão, ou um sentimento de ódio, de mágoa, de rancor, seja ele qual for, são sentimentos tóxicos. Se você alimenta esse tipo de sentimento, ele vai dilacerar a tua alma e vai comprometer a sua relação com Deus, que foi exatamente o que acabou acontecendo aqui com esse jovem chamado Aminon. Então você não pode evitar algum sentimento que venha ao seu coração, mas você é responsável em mandá-lo embora, em não alimentá-lo, em não nutri-lo, porque ele poderá ser a sua ruína, como foi a ruína nessa família aqui, e tudo principiou a partir de um sentimento que não foi tratado devidamente. No versículo 3, nós temos o segundo passo da ruína, que foi a influência maldosa de um suposto amigo de Aminon. A bem da verdade, Jonadab, ele era primo de Aminon, porque ele era filho do irmão de Davi. E o texto sabiamente diz que Jonadab, ele era sagaz. Era uma pessoa dissimulada. Uma pessoa, como nós dizemos aqui, que dá umas unhadas e esconde a unha. Uma pessoa que sempre faz coisas veladas, nunca faz coisas às abertas para todo mundo ver. Esse tipo de pessoa que age dessa forma. Era assim que Jonadab agia. Não era um amigo de verdade, ele era um interesseiro. Ele era alguém que se beneficiava, né, pela amizade que ele tinha com o filho do rei, e certamente ele tinha vários prestígios e privilégios por andar com o filho do rei, por fazer parte do círculo íntimo da vida do rei. E ele usa isso para se beneficiar. O falso amigo, ele é aquele que nunca vai dizer não a você, ou nunca vai dizer uma coisa que ele sabe que você talvez não vá concordar, porque ele não quer perder essa relação de interesse que tem talvez com você. O verdadeiro amigo é aquele que diz a verdade quando é necessário dizer. É aquele que confronta quando é preciso ser confrontado, porque ele quer o seu bem e ele quer o seu melhor. Não é uma relação de interesse. Jonadab era esse indivíduo. Ele estava lá, caminhando nos corredores do palácio, tendo acesso às câmaras reais, sendo amigo íntimo do filho do rei. Amizades ruins podem levar alguém para a perdição.
Alguém já disse que amigo não muda ninguém. Eu discordo. Amigo não vai mudar o caráter da pessoa, mas ele vai influenciar essa pessoa. E se ela já tem uma tendência, se ela não escolher bem os amigos, ela vai acabar no caminho de perdição e no caminho de ruína. Nós conhecemos o provérbio popular que diz: me diz com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse provérbio é bíblico, porque a Bíblia diz lá em provérbio que se você andar com um tolo, você se tornará mais tolo do que ele. Se você andar com um sábio, você se tornará sábio. Escolher bem as amizades, as suas companhias, faz parte de um projeto maior, de uma vida bem-sucedida. Não só uma vida aqui nessa terra, mas uma vida com Deus. Amigos espirituais vão te influenciar para buscar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. Amigos que não têm intimidade e comunhão com Deus vão te chamar para coisas que não glorificam a Deus e vão te afastar da comunhão com Deus. Quantos jovens eu já vi chegar e ir embora dessa igreja porque começaram a se acompanhar com pessoas erradas? Quantos jovens perderam a vida porque ingressaram no caminho das drogas, da marginalidade, do crime, por causa de um amigo que ofereceu droga, que ofereceu dinheiro fácil, e esse jovem sem maturidade, sem bases, ele acaba acolhendo aquilo e aceitando, e ele acaba ingressando nessa embarcação, e o fim é a morte. Todos os dias nós recebemos notícias de pessoas jovens perdendo a vida no mundo do crime, na marginalidade, porque tudo começou, talvez com alguém que influenciou, que instigou, com os Jonadabes da vida, que estão por aí afora, falando no ouvido, sofejando, destilando veneno, de forma tão sutil, que se você não tiver visão espiritual, você não vai nem perceber que aquilo ali é uma armadilha, é uma ação maligna, travestida de amizade, de lealdade, mas que na verdade te levará à queda e à ruína. Cuidado então com os Jonadabes da vida. E olha que essa não foi a única pessoa que foi prejudicada por uma amizade ruim na família de Davi. Nós temos Aminon aqui prejudicado por uma amizade ruim, que o levou à ruína. Se ele fosse um amigo verdadeiro, ele teria dito: não pense isso, vamos orar, vamos buscar a Deus, fale com seu pai sobre isso. Você está errado em sentir isso pela sua irmã, você não pode fazer nada com ela, mas ele é a mente pensante por trás desse plano maquiavélico. Ele aqui orienta Aminon e diz: faça assim, faça dessa forma, haja dessa maneira, e vai dar certo para você, e você vai conseguir o que você quer, não importando quantas pessoas ele iria destroçar no caminho, na viagem. Mas nós temos também um outro filho de Davi que foi prejudicado por uma amizade ruim, que foi o próprio Absalão. Absalão se tornou muito próximo de Aitofel. E Aitofel, ele tinha uma mágoa de Davi, por conta da filha. Então Aitofel, ele começa a insuflar Absalão contra o próprio pai. E Absalão acaba se rebelando contra o pai, sob o conselho de Aitofel, que era um homem também astuto e sagaz. Meus queridos, precisamos ter muito cuidado com quem nós estamos andando, com quem nos acompanhamos. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então você começa andando, se acompanhando, depois você começa a ficar no meio deles, se detém, e por último, você começa a fazer parte da história e da vida dessas pessoas. Você começa a se assentar na roda dos escarnecedores. Eu quero perguntar a você nessa noite: com quem você tem andado? Quem são os amigos de seus filhos? Com quem eles têm conversado? Com quem eles têm saído? Quem são seus amigos
nas redes sociais? Quem os seus filhos estão seguindo no Instagram? Cuidado, porque a ruína pode chegar à sua casa através disso. Muitos pais, às vezes, me procuram dizendo, eu não sei mais o que fazer, e eu não sei por que esse menino está desse jeito, por que essa menina está assim. Porque não era assim, e agora está rebelde, não quer estudar, fica respondendo a gente, e começa a causar desarmonia dentro de casa, porque afeta a relação familiar, começa a afetar a vida conjugal do casal, porque todo mundo fica com os nervos à flor da pele, e talvez seja a influência de alguém, seja um vizinho, seja um amigo de escola, seja alguém que esteja insuflando e instigando seu filho. Por isso, precisamos cercar os nossos filhos, precisamos colocar cercas em torno deles, para que ninguém com intenções malignas chegue perto dos filhos que o Senhor confiou a nós. Uma outra situação, nesse processo de desintegração dessa família, foi a violência e a vergonha praticada por Aminon. Os versos 14 e 15 falam que ele violenta a sua própria irmã. Agora ele segue o conselho de Jonadab, e ele então engendra esse plano, e quando ela vai dar comida a ele na cama, ele a toma e a violenta, e ela depois é lançada fora como algo descartável. Temos aqui uma violência não apenas física, mas a pior violência sobre uma mulher que é violada é a violência emocional. São muitos traumas, são muitas feridas que se abrem na alma de uma mulher que é violentada. Porque o físico, ele se recupera, o próprio corpo, a própria natureza, a biologia se encarrega de deixar o corpo como era. Mas a violência emocional, ela muitas vezes deixa marcas que nem o tempo pode curar. E a pessoa pode levar para a vida toda, e isso se refletir em relacionamentos que essa pessoa venha construir no futuro. Nós temos aqui um escândalo que repercutiu em todo o reino. O filho do rei estupra a própria irmã. Vergonha para Davi, vergonha para Tamar, vergonha para a casa real. Uma outra situação era o ódio florescendo. Aqui nós estamos já fazendo referência a Absalão, porque acontece esse fato brutal, o irmão violenta a irmã, e a pergunta é, o que o rei fez sobre isso? A resposta é muito curta, nada. Davi não fez nada sobre isso. Davi não chamou Aminon, não repreendeu, porque a bem da verdade, irmãos, a lei dizia que esse crime deveria ser punido com a morte. Lá no livro de Levítico, fala que um homem que violenta uma mulher e se pratica com ela incesto, ele deve ser morto por apedrejamento. Davi não fez nada, nem repreende o filho. O texto diz que ele fica com a raiva, chateado com o que estava acontecendo, como se Aminon tivesse, derrubado uma casa dele, ou perdido alguma coisa, mas não, foi algo sério. O ódio, então, começa a florescer no coração do irmão de Tamar, que também era irmão de Aminon, chamado Absalão. O rei não faz nada, e Absalão, durante 2 anos, ele alimenta o ódio em seu coração. A Bíblia diz, o texto diz, que ele leva Tamar para morar com ele. O que Davi não fez, Absalão fez. Ele acolhe a irmã para cuidar dela e para protegê-la. E ela passa a morar com ele. E durante 2 anos, nada foi dito e nada foi feito sobre isso. Foram 2 anos em que Absalão nutriu em seu coração ódio mortal pelo seu irmão. Em Jó capítulo 5, verso 2, diz que o ressentimento mata o insensato. Uma pessoa ressentida é uma pessoa que
vai matar o outro. Talvez não fisicamente, mas pelo menos emocionalmente. No mínimo, você vai matar a pessoa em seu coração. E respeitando e observando o ensino de Jesus em Mateus 5, você, quando mata o irmão no seu coração, você é homicida do jeito daquele que tira a vida de outra pessoa. E foi isso que Absalão fez. Depois de 2 anos, Absalão teve muito tempo para pensar como seria a vingança. E ele então planeja tudo nos mínimos detalhes. Era a festa da tosquia. A festa da tosquia era um momento muito importante onde os criadores de ovelhas, de animais, iam tosquiar para fazer a lã, para vender, para produzir. E eles faziam uma grande festa de comemoração, convidavam os familiares, os amigos. E Absalão, ele se aproveita desse momento. E ele então promove a festa e vai até o rei. E pede que o rei libere todos os irmãos para ir à festa. Inclusive ele convida o rei. E o rei diz, não, eu não quero ser pesado a você. Eu sou o rei, você vai ter que gastar muito para me instalar, porque tem toda a pompa da corte. E ele então insiste para que o rei libere todos os irmãos, que ele queria festejar com os irmãos. Na verdade, o objetivo dele era Aminon. Ele queria matar Aminon. Mas ele usa dessa estratégia para então chegar a Aminon. E o rei acaba consentindo que isso aconteça. Meus irmãos, a vingança, ela tem um gosto amargo. Possa ser que no início ela pareça ser doce, mas quando você começa a ver as consequências, você vai sentir o gosto amargo da vingança. A vingança nunca é compensatória, nunca. Ela sempre vai trazer dor. Dor a você, como você talvez pretende trazer a alguém. Vingança é dar retribuição pelos seus próprios meios. Normalmente, fora do sistema oficial de justiça. É você retribuir de acordo com a sua justiça própria e pessoal. Quem procura vingança, muitas vezes não quer dar uma punição justa, mas quer causar sofrimento, porque é motivado pelo ódio. Por isso que a vingança não é um sentimento e uma atitude bíblica que Deus permite que pratiquemos. Jesus nos exorta a perdoar em vez de se vingar, porque esse deve ser o sentimento que deve existir em nosso coração. Em penúltimo lugar, nós temos aqui a rebelião e a vergonha. Então, acompanhe comigo e não perca aqui. A trama começa com um sentimento doentio, depois vem uma amizade que influenciou para o mal, em seguida vem uma violência brutal, depois vem uma vingança traiçoeira, em seguida da vingança vem então a rebelião e vergonha. Talvez quando Davi achou que com a morte de Aminon, porque nessa festa da tosquia, promovida por Absalão, ele já tinha planejado tudo para mandar matar seu irmão, e ele mata seu irmão ali nessa festa. Ele mata Aminon e ele foge. Ele foge para Gessur, para a terra em que o seu avô era rei, para estar protegido pelo seu avô em Gessur. E ali, Absalão passa 3 anos morando com o seu avô, Talmai, em Gessur. Durante 3 anos, Davi não mandou buscá-lo, Davi não pediu para conversar com ele, e Absalão foi esquecido. Assim como Aminon foi esquecido porque morreu, Absalão foi esquecido porque matou o irmão. 3 anos depois, ele consegue, por meio de Joabe, voltar para Jerusalém. E o rei permite que ele volte. Só que o rei permite com uma condição. O rei não queria vê-lo. O rei não queria que ele tivesse acesso à corte. E Absalão vai morar a 2 quilômetros do Palácio Real. E ele passa 2 anos sem poder ver o rei. 2 anos se passam. Depois de 2 anos, Absalão já está desesperado,
Porque, irmãos, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. 7 anos se passam e nada é feito. Nada acontece. Agora, Absalão, para chamar a atenção do pai, toca fogo no campo de Joabe para provocar uma situação. Joabe vai a ele e ele diz: eu quero uma audiência com o rei. Eu quero estar diante dele, nem que seja para ele me rejeitar, mandar me matar, mas eu prefiro morrer do que viver nessa situação. A indiferença gera esse tipo de sentimento. Então o rei permite. E depois de 7 anos, depois de um estupro, depois de um homicídio, o que é que o rei faz? Ele apenas beija a testa do filho. E pronto. Acabou-se aí. Quando Absalão sai dali, o texto diz que ele começa a conspirar contra o próprio pai. E ele começa a ficar na porta da cidade, e as pessoas iam chegando e ele perguntava: o que você veio fazer aqui? Quem você quer falar? E a pessoa dizia: eu tenho uma audiência com o rei, eu quero falar com o rei. E ele começava a insinuar. Bom seria que esse rei escutasse, fosse um rei justo, um rei que atendesse as pessoas, mas esse rei não está nem aí para o povo. Se eu fosse rei, eu daria atenção a vocês. E ele então começa a construir no coração das pessoas esse sentimento ruim com respeito ao pai. Nós temos aqui, irmãos, todo esse engendramento dessa rebelião, que não começa da noite para o dia. Absalão vai construindo isso, pouco a pouco. Ele vai colocando as pessoas contra o rei. E sabe como termina essa história? Termina com ele montando o exército e expulsando o pai do seu palácio, expulsando o pai de Jerusalém. Davi tem que sair às pressas, porque senão teria um embate com o filho, era o que ele não queria. E ele toma Jerusalém, se proclama rei de Jerusalém. Mas ele não para aí. Ele queria realmente ofender o pai. E como eu disse, ele toca fogo no campo de Joabe para chamar a atenção do pai. E quando você vê um filho muito contumaço, muito rebelde, na verdade, ele quer a atenção. Alguma coisa está acontecendo de errado, e como você não está atento, então ele vai chamar a sua atenção, agindo de uma forma contrária ao que você gostaria que ele agisse. Porque, na verdade, ele está chamando a sua atenção para que você considere ele como pessoa. Absalão, ele vai além. Algumas concubinas do rei ficaram em Jerusalém. Sabe o que é que ele faz? Ele pega todas essas mulheres e em praça pública ele mantém relação sexual com elas tudinho, para humilhar o pai. Davi adulterou às escondidas com Batseba, mas Absalão humilhou Davi publicamente. Esse é o salário do pecado, irmãos. O pecado sempre tem um salário bem maior. Não vale a pena. Essa história termina como? Ela termina no capítulo 18. A gente está acompanhando aqui do capítulo 13, capítulo 14, 15, 16, 17. Quando chegamos no capítulo 18, essa história termina com a morte de Absalão. Absalão morre. É assim que essa história termina. Termina com o filho do rei, o príncipe, morrendo, perdendo a vida, de forma tão trágica, de forma tão cruel. Quanta tragédia, irmãos! Quanta tragédia! Um estupro, um homicídio, uma rebelião e uma morte. Tudo isso aconteceu porque o rei Davi não considerou o que estava acontecendo na sua casa. Eu queria concluir pontuando como deu tudo errado. Nós iniciamos essa reflexão destacando as qualidades de Davi. E você há de convir e concordar comigo que Davi tinha tudo para ser um excelente pai. Uma excelente pessoa, porque ele o era. Mas a tragédia vem. E por quê? Porque Davi não se atentou para alguns detalhes familiares.
Por que tudo deu errado? Em primeiro lugar, por causa da ausência de Davi. Davi estava tão ocupado com os negócios do reino, que ele ganhou um reino, mas perdeu a sua família. Enquanto ele cuidava das coisas do reino, ele ia perdendo os seus filhos, ele ia perdendo a sua família, e a desgraça batia à sua porta. A ausência de Davi abriu espaço para o crescimento de ervas daninhas no próprio jardim do rei, de pessoas más intencionadas que começaram a influenciar os filhos, porque essas pessoas acabaram ocupando o espaço que Davi mesmo deixou. A lacuna que Davi abriu. Meus irmãos, do que adianta ganhar dinheiro, morar em uma bela casa, andar em um carro novo, se o preço de tudo isso for a sua família? Do que adianta? As famílias modernas não se relacionam e a desculpa sempre é a mesma: não temos tempo. É uma vida corrida, é uma vida louca, não temos tempo para nos relacionarmos. Uma outra razão pela qual essa família terminou em tragédia foi a omissão de Davi. O que Davi fez acerca de tudo que aconteceu? Nada. Nada. O estupro e o incesto era esse crime capital dito na Bíblia. Davi não fez nada. Davi não confronta os filhos quando erram. E uma das razões de vermos uma geração rebelde, como vemos hoje, é exatamente porque os pais de hoje têm uma criação frouxa. Não disciplinam os filhos. Não corrigem os filhos. São pais que são permissivos. Não, para ele não se rebelar, para ele não se voltar contra mim, para ele não tentar o suicídio. Eu não vou puni-lo, eu não vou repreendê-lo. Essa criação frouxa, que não conhece limites, tem gerado jovens delinquentes, rebeldes e cheios de vontade, que não sabem ouvir não, que não sabem ser repreendidos, serem corrigidos, serem exortados. É evidente que eu não estou fazendo apologia aqui à violência física, porque a violência física não resolve. Mas eu estou aqui fazendo apologia à disciplina bíblica. Porque hoje, essa geração está como está, porque falta exatamente isso. Pais que não têm controle sobre os filhos. Filho de 3, 4, 5 anos, que faz o que quer, e os pais não têm controle. Onde já se viu isso, irmãos? Você está gerando, criando e educando um marginal e um delinquente. É isso que você está fazendo. E é isso que a Bíblia diz, não sou eu. A Bíblia diz que quando não há disciplina, você acaba deturpando o caráter da criança. Está na Bíblia, está lá no livro de Provérbios. O ser humano precisa de limites. O ser humano precisa de disciplina, porque isso faz parte da formação do caráter de todo indivíduo. E quando nós não cumprimos o nosso papel, alguém vai ocupar o nosso espaço. Alguém vai ocupar a lacuna que você está deixando. No livro de Juízes, capítulo 9, fala de uma parábola dita por Jotão. E ele diz assim: foram uma das árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse: deixa eu e minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e irei alabutar sobre as árvores. Desculpe, deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixaria eu a minha doçura e o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? Então as
árvores disseram à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria lá botar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. O que essa parábola nos ensina, irmãos? Que quando nós não ocupamos o nosso lugar, alguém vai ocupar. As árvores foram à videira e pediram para a videira reinar sobre elas, e ela disse que não tinha tempo para isso. Foram para a oliveira, e a oliveira disse a mesma coisa. Foram para a figueira, e a figueira disse a mesma coisa. E o espinheiro estava ouvindo. As árvores chegam para ele e dizem: e você? Ele disse: eu reino sobre vocês. Me tornem rei. Quando você, que é figueira, oliveira e videira, não ocupa o seu espaço na vida do seu filho, na sua família, o espinheiro vai ocupar. O espinheiro irá ocupar esse lugar. Então, cuidado com isso. Uma outra razão pela qual essa família vem à ruína é a procrastinação. Isso mesmo, a procrastinação. Davi achou que o tempo resolveria tudo. Por isso ele não disciplinou Aminon, por isso ele não acolheu Tamar, por isso ele não interferiu, nem mesmo pressentindo os planos de Absalão, porque quando Absalão diz: eu queria que o Senhor permitisse que o meu irmão Aminon fosse, e ele questiona: por que Aminon? Ele já sabia que Absalão odiava o irmão, e que poderia fazer algum mal, mas Davi mesmo assim permite, porque Davi deixava tudo para depois. Davi achava que o tempo fosse resolvendo as coisas. Meus irmãos, tempo não resolve problema, tempo só amplifica problema, tempo só aumenta problema. Então Davi, ele não pôs fim à insurreição de Absalão, ou os irmãos acham que Absalão passou vários meses na porta da cidade, colocando as pessoas contra Davi. Os irmãos acham que ninguém chegou para Davi para dizer: olha, Absalão está falando de você, ele está botando as pessoas contra você. Mas Davi, ele deixou para lá, ele deixou acontecer, ele deixou rolar. E tudo isso aconteceu, porque Davi deu o tempo ao tempo. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o tempo não resolve o problema. Se está existindo alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa, resolva agora, resolva hoje. Não deixe para amanhã, porque vai só aumentar. E esse problema vai consumir você e sua família, e a sua vida. Nós temos também uma outra razão, que é o rancor. Absalão escolhe guardar e alimentar ressentimento em vez de perdoar. Ele rega a mágoa por 2 anos. O problema do rancor é que ele causa implosão. Você vai explodindo por dentro, uma hora ou outra, e o estrago vai ser bem maior. Você não fez nada, você não resolveu o problema, você está negando ele, e ele existe, ele está lá e ele está crescendo. E vai chegar uma hora em que ele vai explodir, mas é para dentro, e o estrago vai ser bem maior. Uma pessoa magoada sempre age sem pensar. Ela fala sem pensar, sem ponderar, sem refletir. Ela toma atitude sem pensar, mas houve tempo para tratar, para resolver, para conversar, para liberar perdão. Mas essa pessoa escolheu a mágoa em lugar da restauração. E acaba causando estrago maior. E por fim, nós temos a rebelião. Uma outra razão que levou essa família à ruína. Nós temos então aqui todo esse caminho. A ausência do pai, a omissão, a procrastinação do pai. Temos o rancor do filho, que tinha dificuldade em liberar perdão. E temos a rebelião dele. Absalão não insiste em reparar sua relação com o pai. Em vez disso, ele se apropria da dissimulação. E a pessoa dissimulada é a pior pessoa do mundo. É uma pessoa falsa, é uma pessoa que não resolve o problema. Ela vai em busca de aliados. Foi isso que Absalão fez. Ele não queria resolver o problema, ele queria aliados para apoiar a sua causa. Quando você tem um problema com alguém e você vai contar o problema para outra pessoa, você não está querendo resolver o problema, você está querendo um aliado. Para na hora da guerra, você ter os do seu lado. E vencer, e se sobressair nessa disputa. Absalão, ele tinha essa atitude. Ele tinha essa postura. E ele acaba se rebelando contra o pai.
e o fim é a morte. O fim é a destruição dessa família. Eu queria concluir a minha fala só relembrando a você essas verdades que eu disse no início dessa exposição. E a primeira delas é que nenhuma família chega à ruína de forma instantânea. Nenhum lar, nenhuma casa se acaba da noite para o dia. Sempre é um processo. E eu não sei, de repente a sua relação com sua esposa, com seu marido, a sua relação com seus filhos, a sua relação com seus pais, já está nesse processo de desintegração. Então esta palavra, eu espero que seja uma chamada de atenção de Deus para todos nós, para considerarmos os nossos caminhos e abrirmos o coração para um processo de restauração em nossa casa, em nosso lar e em nossa família. Não deixe o tempo passar, porque o tempo não vai resolver. O tempo não vai resolver. Segunda verdade que eu quero relembrar é que você precisa dar atenção ao que acontece na sua família. Você precisa dar atenção ao que acontece na sua casa, no seu lar. Talvez você está tão ocupado com o trabalho, com as coisas da vida, que você não está atento ao que está acontecendo. Com quem os seus filhos estão andando, quais são os amigos dos seus filhos, como a sua esposa está, como está a sua casa. Você está tão ocupado com essa vida que você não está vendo o que está acontecendo. Terceiro e último, assuma o papel dado por Deus em sua família. Não adianta depois culpar os outros por algo que é responsabilidade sua. Não adianta culpar a sociedade, os amigos dos seus filhos, as pessoas, terceirizando a responsabilidade. Não adianta culpar a igreja, o pastor, porque a responsabilidade com a sua casa foi dada por Deus a você. E eu não estou falando aqui só para os pais, eu estou falando para as mães também. Eu estou falando para ambos. Eu estou falando para os filhos. Todos nós precisamos parar para atentarmos sobre isso. Amém, queridos?